Comissão mista aprova devolução do COAF à área econômica do governo. MP da reforma administrativa transferia órgão para o Ministério da Justiça. Aprovado o relatório da comissão externa que acompanhou investigações sobre tragédia de Brumadinho. Parecer traz 9 propostas para evitar desastres. Inteligência artificial para combater a violência contra a mulher. Conheça o projeto Glória, adotado por comissão da Câmara. Comissão de Deputados e Senadores que analisa a medida provisória sobre organização do governo aprova relatório e devolve o COAF, que controla atividades financeiras, ao Ministério da Economia. O governo Bolsonaro havia transferido o órgão para o Ministério da Justiça. A medida provisória que reorganiza os ministérios e outros órgãos do Poder Executivo foi aprovada pela comissão mista formada para analisar a proposta. A medida foi o primeiro ato do governo Bolsonaro e reduziu de 29 para 22 os ministérios da estrutura do Poder Executivo. Durante a reunião, houve pedidos de mudança ao texto da MP que foram votados em separado. Um desses destaques foi aprovado e retirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça. O Conselho monitora as movimentações financeiras irregulares ou suspeitas para combater lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. O órgão era vinculado ao extinto Ministério da Fazenda antes da posse do presidente Jair Bolsonaro, que determinou, pela medida provisória, a transferência para o Ministério da Justiça. Cabe agora ao governo tentar reverter essa situação no plenário. A gente já viu que não é fácil, né? Os líderes estão aí, os líderes de centro, os partidos estão fechados em manter o COAF no Ministério da Economia. O que nós queríamos era agilizar o processo de investigação. A Polícia Federal já está lá no Ministério da Justiça, então é mais ou menos como deixar mais fortalecido o órgão, né? Pouco depois de encerrada a reunião da comissão mista, o plenário da Câmara pretendia dar início à discussão da medida provisória, mas não houve acordo entre os líderes dos partidos. Acho que daqui a 2, 3 semanas está pronto para votar e a gente vai votar. Além da mudança no COAF, a comissão mista também aprovou um destaque que devolve a FUNAI ao controle do Ministério da Justiça. O vínculo atual era com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A comissão mista também aprovou a recriação dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional e extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Regional. Outra medida provisória teve o relatório aprovado nesta quinta-feira pela comissão mista. É a medida que trata de irregularidades no pagamento de aposentadorias. O deputado Paulo Eduardo Martins apresentou o relatório incluindo mais de 120 mudanças apresentadas pelos deputados e senadores da comissão especial que analisou a medida provisória 871. A proposta visa combater fraudes na concessão de benefícios previdenciários. Um dos pontos principais do projeto é a criação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde trabalhadores rurais deverão comprovar essa condição até janeiro de 2020. Foram recusadas algumas propostas de mudanças dos parlamentares. Uma delas ampliava o prazo de cadastramento para 2029. Outra mantinha a prerrogativa dos sindicatos rurais de comprovar a condição de trabalhador no campo. O deputado Ayrton Faleiros criticou esses dois pontos. Lá na Amazônia, tem muitas pessoas que não vai ficar nem sabendo que nós votamos essa medida provisória, né? Que não vai ter condições de tomar iniciativa, se o sindicato não for lá ajudar ele, se o sindicato não ajudar a instruir o processo dele. Então, a nossa avaliação é que essa medida, ela retira muita gente da Previdência. E com esse prazo curto e com a retirada dos sindicatos, muita gente vai ser prejudicada. O relator disse que o cadastro sem a participação dos sindicatos elimina uma burocracia para o trabalhador rural e é um instrumento importante para evitar fraudes na concessão de benefícios. O Estado ele ampara em muitas coisas, em muitas situações, e isso, cada situação dessa, você tem um quadrilheiro, um vagabundo tentando se aproveitar para tirar dinheiro público, tirar dinheiro dos pobres coitados do Brasil. Então, você tem que ali modular
entre fechar a porta de entrada para o fraudador, mas manter a porta aberta para o trabalhador. A deputada Joyce Hasselmann considerou o resultado positivo para o governo. É de fato o início da nova Previdência. Essa medida provisória que combate a fraude no campo, né, com a aposentadoria rural, no INSS, é fundamental para que nós possamos agora dar andamento na nova Previdência, porque a gente resolve parte do problema do setor rural. Então, parte do problema está resolvida, agora é acelerar na comissão especial, fazer o mais rápido possível as sessões, o mínimo de sessões e tocar isso para o plenário para aprovar de uma vez por todas. Quatro economistas falam à comissão especial que analisa a reforma da Previdência. Em debate, modelos de financiamento do sistema previdenciário. Quatro economistas. De um lado, Paulo Tafner e Pedro Neri. Eles são autores do livro Reforma da Previdência. Por que o Brasil não pode esperar? Como a gente tem um sistema tributário bastante regressivo, que incide muito sobre o consumo dos mais pobres, o déficit é, na prática, um imposto sobre grandes pobrezas. São os mais pobres que financiam na sua conta de luz, no arroz e feijão, o déficit de regimes que eles não vão acessar, principalmente os regimes próprios. Do outro lado, Eduardo Fanani e Eduardo Moreira. O primeiro defendeu uma reforma tributária. O segundo criticou a proposta do governo para a reforma da Previdência. 84% da economia vem ou do regime geral ou do BPC e do abono salarial, de pessoas que ganham até o teto. Ninguém aqui é privilegiado, absolutamente ninguém. Só que ninguém está falando do seguinte, da outra linha que tem lá no final da PEC, que é entre o 11º e 20º ano, é só diminuir um do outro. Quando você olha entre o 11º e 20º ano, você vai ver que 94% da economia vem dessas pessoas onde não existe nenhum privilegiado. Os dois lados desse debate se encontram em um ponto em comum: o sistema de capitalização. O problema seria o custo de transitar do sistema atual para o novo sistema. E isso também preocupa os deputados. Vamos falar sério, mesmo os economistas que a gente traz aqui para defender a reforma não conseguem defender capitalização. Então, capitalização me parece que é algo que pode surgir como uma poupança garantida e como um mecanismo complementar a partir de uma previdência solidária que garanta uma renda mínima para todos. Aos poucos, a comissão vai somando os dados necessários para montar o quebra-cabeça dessa reforma. É daí que vai nascer uma maioria para tomar uma decisão. Na semana que vem, a comissão vai examinar mais algumas peças. Vai ser a vez de discutir a aposentadoria dos servidores públicos, o regime geral de previdência e as aposentadorias especiais, como de policiais e professores. As reuniões estão agendadas para terça, quarta e quinta-feira. A reforma da Previdência também foi assunto da Comissão de Segurança Pública. Representantes de policiais querem mudanças na proposta do governo. No debate sobre a reforma da Previdência, a maioria dos deputados concorda que algumas categorias precisam ter proteção especial. A proposta do governo mantém regras diferentes para esses grupos, como militares e policiais civis. Mas representantes das categorias consideram que, ainda assim, as mudanças são inaceitáveis. Mais de 20 entidades profissionais participaram de uma audiência na Comissão de Segurança Pública. Um dos pontos questionados é a idade mínima para a aposentadoria dos policiais civis. Hoje, ela não existe. A proposta do governo é de 55 anos para homens e mulheres, com o tempo de atividade policial chegando a 25 anos. O novo regime que está sendo proposto, ele passa a valer de imediato para esses profissionais. Então, policiais que às vezes faltam um mês, 2 meses, 6 meses para se aposentar, alguns vão ter que trabalhar 5 até 10 anos a mais. Os policiais civis reclamam por não terem o mesmo tratamento dos militares. Por exemplo, nas regras para pensão. Você estabelece na reforma um direito para os militares das Forças Armadas e um outro direito completamente diferente para as polícias civis, federais, guardas municipais, por exemplo. Então, o que é que nós queremos? Se todas essas entidades, elas fazem parte do Sistema Nacional de Segurança Pública, é preciso que todos tenham os mesmos direitos. Mesmo os policiais militares,
questionam o tratamento que recebem na reforma. Nós temos os militares das Forças Armadas que estão tendo um tratamento e temos os militares estaduais que estão tendo outro tratamento. O que a gente quer e defende é manter esse tratamento isonômico, tanto agora, que já existe hoje, mas não ficar à mercê de uma lei complementar depois. Deputados de vários partidos preparam emendas para mudar a proposta. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, os PMs, civis e bombeiros, e ele diz o seguinte: eles não olham para a gente que está se arriscando todos os dias e nós não temos nenhuma compensação. Então é preciso rever alguns pontos para direitos adquiridos, eles não serem deixados para trás em momentos como esse. Integrantes da bancada governista garantem que existe espaço para negociar. Dos dois lados tem pessoas que pensam assim. Óbvio que os técnicos da economia pensam de outra forma, mas eu penso que aqui a casa tem como fazer acertos sem desidratar a reforma. Nove propostas para evitar rompimentos de barragens como a de Brumadinho. Foi o que aprovou a comissão externa que acompanhou as investigações da tragédia social e ambiental. O relatório foi votado nesta quinta-feira. O texto inclui sugestões para endurecer a legislação da mineração. São 8 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. A gente aqui avança com o licenciamento ambiental específico para mineração, com uma legislação mais apropriada, mais exigente. A gente avança ao tirar a isenção dos minérios primários da Lei Candir, porque não é possível mais aceitar que a mineração leve riqueza, lucre muitíssimo e não deixe uma contrapartida decente para a população. A PEC, que aponta para a necessidade de se alterar alíquotas da Lei Candir para minerais metálicos e acaba com a isenção de cobrança de ICMS dos produtos derivados da mineração, foi um dos motivos do voto em separado do deputado Lucas Gonzalez. Ao meu ver, questões tributárias devem sim ser discutidas, devem sim ser debatidas, mas em comissões específicas para tal. O deputado também discordou da decisão do relator de concentrar a fiscalização de empreendimentos mineradores no IBAMA, em Brasília. Na minha opinião, nós precisamos concentrar poder no Estado e nos municípios, nesse slogan que tem tomado conta do Brasil de menos Brasília e mais Brasil. É o município, é o Estado que tem condição de fiscalizar a atividade de mineração e outras atividades que ocorrem lá no município. Delegando ao IBAMA que hoje ele licencia um pequeno empreendimento de exploração de areia e deixa ele licenciar um grande empreendimento para um grande empreendimento minerário. Agora, o próximo passo é buscar a assinatura dos líderes de partidos na Câmara para que os projetos sejam votados no plenário em regime de urgência. No caso da PEC que altera a Lei Candir, o caminho é outro. Vai ser necessário a criação de uma comissão especial para analisar o tema, já que é uma proposta que modifica a Constituição. Câmara lança plataforma de inteligência artificial para combater a violência contra a mulher. Glória é uma robô projetada para se comunicar com as mulheres vítimas de violência. O objetivo, mapear dados que possam embasar políticas públicas voltadas à proteção da mulher. A iniciativa acaba de ser lançada aqui na Câmara dos Deputados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, como explica a professora e idealizadora do projeto, Cristina Castro Lucas. A Glória, ela é uma persona que vem para tangibilizar uma causa. E os canais dela são muito mais do que apenas um aplicativo, porque aplicativo dependeria de você querer naquele momento baixar aquilo ou não, ou poder baixar no seu celular ou não. Então a Glória, ela é um conjunto de algoritmos que tangibiliza a causa feminina. A interface de comunicação com o público vai acontecer através de um portal na internet, das mídias sociais e de totens espalhados pelo país, como explica a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Nós teremos estados que serão projetos pilotos nesse sentido. O estado do Paraná mesmo, nós iremos levar vários totens da Glória em diferentes cidades de pequeno, médio, grande porte, em diferentes comunidades, para que a gente então consiga ter esses dados para depois expandir a Glória para todo o país e atingir a nossa meta grande, que é atingir 20 milhões de mulheres, de meninas, de mulheres em um ano nesse país. O relato ele pode acontecer inicialmente de duas formas: de maneira escrita,
ou de maneira falada, né? Mulheres que ainda não sabem escrever ou que não foram alfabetizadas e que quiserem se comunicar com a Glória e conversar com a Glória, poderão também. A partir disso, os dados, a partir de equações matemáticas, esses dados começam a ser mapeados e mapas de calor começam a ser gerados, né? Aonde estão essas mulheres? As mulheres vítimas de violência que quiserem interagir com a Glória podem acessar o Instagram, @eusouaglória, tudo junto, sem acento. Esta edição termina com imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara durante a semana. Amanhã você assiste a Revista da Câmara às 8 da noite. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira.